Olá, pessoas, bem-vindos aí ao História 3, Módulo 2, Unidade 2, ou Tema 2, o Brasil Republicano, a chamada República Velha. Então, vocês viram lá no tema 1, ou na Unidade 1 deste módulo, que em 1889, o Brasil, com um golpe militar, começou uma nova fase da sua história, né? A chamada História Republicana, né? Um governo liderado aí por voto popular, com a extinção da monarquia e consequentemente, a extinção das ligações com os portugueses. Muitos historiadores vão dizer que é só a partir desse momento que o Brasil rompe de vez com Portugal, né? Fazendo um governo de brasileiros para brasileiros. E aí, gente, a gente começa a nossa aula com uma grande mudança, né, na ordem vigente do Brasil no século XIX, no fim do século XIX. Uma nova Constituição, em 1891, foi escrita. Essa Constituição, em uma de suas cláusulas, concedia um maior poder, né, uma maior autonomia às províncias em relação ao governo federal. Então, essas províncias se transformavam em estados da federação, fazendo com que cada província, no caso, cada estado, tivesse uma grande autonomia e pudesse nomear os seus próprios governadores e etc., e administradores desses estados. Isso foi um grande ganho às elites. Por quê? Agradou os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores que incentivavam e interviam a política local e regional dos seus estados, fazendo com que grandes cafeicultores, esses grandes fazendeiros, figurassem na política pública agora de forma incisiva, né? Sem estar apenas nos bastidores, mas agora tomando as rédeas da situação. Por conta disso, novas eleições foram surgidas. Se você tem um novo governo, um governo de brasileiro para brasileiro, você tem que ter eleição, né? Você não tem mais monarquia, né? Monarquia onde o poder passa de pai para filho. Vamos fazer algo democrático, onde as pessoas possam escolher seus novos representantes. Essa Constituição vai marcar o início das eleições diretas no Brasil, lá no fim do século XIX. Porém, essas eleições eram um pouco, digamos, cômicas. Por quê? Primeiro, porque o voto era aberto, não era um voto secreto. E por conta de não ser um voto secreto, muitos historiadores apelidaram como voto de cabresto, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Além de ser um voto aberto, eram eleições que tinham restrições, não era todo mundo que podia votar. Quais eram essas restrições, professor? Apenas homens maiores de 21 anos e alfabetizados, além de que um voto censitário, que era um voto que era a partir de uma determinada renda estipulada na época. Ou seja, foi um grande avanço, mas um avanço restrito a uma pequena parcela da população. Lembrando aqui, pessoas, estamos falando de 1891 e pessoas alfabetizadas. No Brasil, essa porcentagem de pessoas alfabetizadas era muito baixa, né? Então, porque a gente tinha uma grande população que era escrava, se não era escrava, morava no campo, sem grandes acessos à educação, à escola pública e etc. Então, foi um avanço? Foi, mas não atingiu toda a população. Então, acompanha comigo aqui, ó. Grande maioria da população, composta de mulheres, trabalhadores rurais e urbanos, ex-escravos, pobres e analfabetos, estava o quê? Excluída da vida política, ficando à mercê da elite branca e o quê? Latifundiária, né? Os grandes latifundiários, os grandes cafeicultores, os grandes barões do café, que acabava por definir os rumos econômicos e da organização do trabalho e da produção em todo o país, de acordo com o quê? Com os interesses, né? Com seus interesses. Então, você tem uma pequena maioria, perdão, uma pequena minoria fazendo com que uma grande maioria seja governada de acordo com os interesses desse pequeno grupo. Isso está certo? Então, pessoas, no final do século XIX, início do século XX, a história brasileira foi marcada por uma grande ideia de corrupção e arranjos políticos, né? Nós temos aí o chamado voto de cabresto, né? O que era esse voto de cabresto? Voto de cabresto seria o seguinte:
todo cidadão que fosse até a cabine eleitoral votar era acompanhado por um capanga de um coronel. E aí nós temos aí outro termo, o coronelismo. Quem era esse coronel, né? Eram os grandes latifundiários que tinham uma grande influência na sua área de localidade e até regional, né? Não só local, mas também regional. Então, esse coronel mandava um capanga ir acompanhar o eleitor, para esse eleitor não votar em outra pessoa. É o voto de cabresto, né? Cabresto é aquela coisa que a gente coloca em cavalo e controla o cavalo. Então, era um voto, era eleição, era voto aberto, né? Havia uma restrição, então eram eleições, como que a gente colocou aqui, arranjadas. Eleições que a gente já sabia quem seriam os vencedores por conta desse coronelismo que intimidava e também desse voto de cabresto. Além do que, pessoas, ainda no século XIX, início do XX, havia um grande predomínio do latifúndio. Professor, mas isso ainda acontece, infelizmente, né? Infelizmente, nós temos um predomínio de grandes propriedades rurais em detrimento de pequenas propriedades rurais. Você tem muita terra na mão de pouca gente. E isso é um processo histórico, como vocês estão observando. As eleições, nesse período, não satisfaziam a vontade popular e aos interesses dos trabalhadores. Por quê, pessoas? Porque eram eleições arranjadas, né? Eram eleições onde grande parte da população nem sabia quem eram os candidatos, apenas votava por conta que o capanga ou o coronel falava, vota nesse senhor, vota nesse candidato. E como o voto era aberto, você não podia esconder o seu voto, né? Então, hoje nós temos eleições com voto secreto por conta disso, né, para não ser eleições arranjadas e nem serem eleições fraudulentas. Por conta desse arranjo, desse voto de cabresto e desse coronelismo, pessoas, nós temos no Brasil, principalmente no início do século XX, um governo oligárquico, né, um governo onde um pequeno grupo fazia com que a grande maioria da população fosse governada de acordo com seus interesses, né? Então, é um governo de poucos e com poucos, né? Um governo onde poucas pessoas, uma pequena minoria, comanda toda a maioria. E essa pequena minoria sempre com políticas arranjadas, sempre se perpetuando no poder, né? Então, aqui nós temos a política do café com leite. O que foi essa política do café com leite? Alusão à elite de São Paulo, estado produtor de café, com o estado de Minas Gerais, que era grande produtor de leite. Então, você tinha aí uma alternância no poder em escala nacional que alternava entre políticos de São Paulo e políticos de Minas. Então, você ficava aí só nessa gangorra, um lado São Paulo, outra eleição Minas, outra eleição São Paulo, outra eleição Minas, e essa política ficou conhecida como a política do café com leite. Isso só foi possível, pessoas, porque o voto, infelizmente, era aberto, né? As eleições eram extremamente arranjadas. Só um ponto positivo do café, pessoas, é justamente o que nós falaremos agora, ó. É importante lembrar que foram os recursos obtidos na cafeicultura que permitiram investimento na indústria nacional. As grandes fortunas construídas com a exportação do café puderam ser utilizadas também na criação de uma atividade industrial e de bancos, tá? Então, um ponto positivo das grandes fortunas do café foi o desenvolvimento industrial que viria no século XX, né? Principalmente a partir de 1930. Em 1906, foi realizado em Taubaté o Convênio de Taubaté. O que foi esse convênio, professor? O governo compraria parte da produção do café para regular os preços do mercado. Quem sairia ganhando com isso? Os próprios fazendeiros, né, que tinham os preços regulados de acordo com seus interesses, uma vez que esses cafeicultores, esses fazendeiros, influenciavam as decisões do governo. Quem saía perdendo? Grande parte da população, porque o governo controlava o café, mas não controlava os outros produtos. E aí você tinha um aumento de preço dos outros produtos, menos do café. Então, acabava que o café ficava razoavelmente com preço acessível, mas os demais produtos ficavam caros, fazendo com que a população tivesse um grande arroxo salarial. Ponto positivo, né, do café, do acúmulo de capital e acúmulo de fortuna. Indústrias. Com as indústrias, nós temos o desenvolvimento de grandes centros urbanos, né? É a indústria chamando a cidade, é a indústria desenvolvendo aglomerações urbanas
ao seu redor. Porém, no início dessas grandes indústrias, né, aqui a gente já está falando de meados de 1900, 1910, as condições eram precárias de moradia, trabalho e, consequentemente, sobrevivência. Por conta dessas condições precárias de moradia e sobrevivência, haviam várias greves trabalhistas, né? Lembrando que estamos aí no início do século XX, né? O mundo passava por grandes transformações, ideias socialistas, anarquistas e comunistas. Em 1908, Confederação Operária Brasileira, a COB, foi criada essa conferência para tentar regulamentar a vida do trabalhador e também ajudar esse trabalhador a se manifestar, a protestar e a ser ouvido. Entretanto, pessoas, observa comigo, as greves eram reprimidas com violência, pois se considerava que as questões sociais deveriam ser tratadas como caso de polícia, né? Uma tremenda repressão a qualquer tipo de movimento trabalhista. A repressão às greves levava trabalhadores à prisão, sendo comum também agressões físicas. E aí, por conta disso, né, nós temos um golpe que aconteceu em 1929. Esse golpe ficou conhecido como o golpe de Getúlio Vargas. O que aconteceu, pessoas? Em 1920, na década de 1920, nós vamos ter na história brasileira um movimento chamado de tenentistas, que eram soldados de baixa patente, né, obviamente do exército, que criticavam a forma com que o governo agia, né, com essa violência, essa truculência e etc. Durante a década de 1920, várias transformações ocorreram no Brasil. Uma delas foi a chamada Coluna Prestes, um movimento aí que percorreu vários quilômetros pelo Brasil atrás de apoiadores para tentar fazer uma revolução comunista no Brasil. Só que essa coluna teve pouco êxito, mas deixou uma grande semente, né? Um movimento revolucionário que não atingiu o seu patamar de origem, né? a sua objetividade, mas deixou uma sementinha na história brasileira, né? Comandada aí por Luiz Carlos Prestes. Em 1929, nós teríamos aí as novas eleições para mandatos que começariam em 1930. Na época, o presidente do Brasil era Washington Luiz, que indicou Júlio Prestes para ser o seu candidato. Júlio Prestes era paulista, certo? Do outro lado, os mineiros não queriam a indicação de Júlio Prestes e se aproximaram, vamos dizer assim, de Getúlio Vargas, que era gaúcho, como vocês estão vendo na foto aqui, esse cidadão aqui. Getúlio Vargas gaúcho se associou aos mineiros e fizeram a eleição. Júlio Prestes versus Getúlio Vargas. Como esperado, Júlio Prestes venceu as eleições de 1929, porém, na década de 30, a chapa de Getúlio Vargas, juntamente com os mineiros, acusou esta eleição de ser fraudulenta. Novidade, o voto era aberto, como não pode ser fraudulenta? Por conta disso, dessa acusação de fraude, houve um grande reboliço na história do Brasil em 1930. Um fato que vai acelerar esse reboliço vai ser o assassinato do então candidato à vice-presidência da República, o senhor João Pessoa, no estado da Paraíba. João Pessoa foi assassinado por questões locais, conflitos envolvendo a população local, mas esse assassinato levou os militares a apoiar Getúlio Vargas a um golpe de Estado, né? Washington Luiz tentou o apoio da sociedade, tentou o apoio de outros setores da política, mas o então presidente não tinha apoio, fazendo com que os militares tomassem o poder e o entregassem a Getúlio Vargas, candidato que foi derrotado em 1929. E esse foi o golpe de Getúlio Vargas, junto com os militares, que iniciaria uma nova fase da indústria, da indústria também, né? Também da indústria, mas da política brasileira. A Era Vargas, assunto da próxima aula. Valeu!